Que eu me lembro, a gente parou aqui, sabe? Eu acabei esquecendo de, eu achei que eu tinha grifado, né? Colorido, mas não sei se o que aconteceu, que não estava grifado, sabe? Aham. E tem aquela parte, né, que a gente ia ver da outra vez, mas não deu tempo. Eu coloquei em verde, que é um exemplo que o Rinpoche dá Uhum. quando ele está falando da busca de si mesmo, né, da conexão com a consciência, com a base da mente, sabe? Sim, E aí ele dá um exemplo que tanto eu como outras pessoas não conseguimos entender muito bem. Você lembra, né, que a gente chegou a levantar essa questão, né? lembro, lembro. Vez passada, mas aí acabou não dando tempo da gente Sim. poder ver. Aí eu falei, eu vou ver com a Andréia aqui o que ela acha, se a gente começa com isso, porque senão isso vai ficando muito longe, É. né? E acaba, Melhor, né? acho que é melhor, né? E Então aí, vamos começar primeiro com o Guru Yoga, é, que você já viu. sem dúvida, é isso aí. Aí, logo em seguida, né, eu falo para o pessoal que nós vamos Isso. pegar esse exemplo, e aí depois a gente parte para outra, para continuar a tradução do outro dia, que a gente chegou a ver um pouquinho, né, um pedaço, Sim, né? perfeito. Acho que fica bom assim, né? Ei, Conceição, tudo bom? Tudo. Beleza. Boa noite a todos, beleza? Estamos aí, né? Opa, Ana Lívia também tá? Que legal. É. Andréia, Ana Lívia. Ai, Ana Lívia, eu vi aqui o Linguimbirra e aí, por causa do seu óculos, eu não olhei direito sua fotografia. Falei, deve ser Andréia. Eu falei, então a Andréia está em dois lugares. Não, Ana Lívia, Ana vai, Lívia, vai, aqui, Ana Lívia, eu acho muito legal o jeito que você fala, é bom, sabe? Porque eu não consigo falar, que eu sei que aquele ó com trema mistura, é como se ficasse ó dentro do é, né? Você fala tão perfeito, menina, acho legal demais. Eu ainda não consegui chegar nessa, não. Vamos. Então, Andréia, a gente começa? Guru Yoga. Pode começar. Então tá. Então vamos concentrar para conectar com o Guru Yoga. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Reza a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Aí, Ana Lívia, eu acho que você não tinha visto há umas 2 sessões atrás, nesse trecho aqui que eu colori ele assim, tem um exemplo, sabe, que o Rinpoche dá para falar a respeito de quando a gente está fazendo a conexão, procurando o nosso ser essencial, né? Nossa base, a natureza essencial. E aí ele dá um exemplo que tanto eu como outras pessoas que estavam presentes no dia não conseguimos entender, sabe? Aí, antes, só para você situar você e todos nós, né? Ele estava falando assim do quanto que a gente vai se conectar com a pizza, dependendo de para quê, sabe? Então, se a pessoa está buscando, por exemplo, melhorar a vida dela, fazendo pedido da pizza, a pizza é transformado nisso, né? Enquanto que se a conexão é com uma divindade interna, aí começa a vir para as questões mais do nosso ego, né? Do autoconhecimento, da autoinvestigação, aí começa a perguntar, né, para a Tapiritsa o que é raiva em mim, o que é esse ciúme, etc, etc. E aí
Quando você vem com essas perguntas, você está no caminho de procurar entender suas condições, procurar encontrar apoio e conhecimento, procurar encontrar um guia. Eu acho muito interessante porque é a nossa consciência que revela, né, a dimensão que se manifesta do poder, né, divino que a gente está invocando. Aí ele fala, agora, digamos que suas perguntas vão ainda mais fundo do que isso. Elas não são sobre raiva ou sabedoria, mas quem está buscando esse caminho espiritual? Ou quem está evitando algo? Você vai para a pergunta mais profunda: quem sou eu? E você reza: ajude-me a reconhecer a mim mesmo. Me ajude a reconhecer e a ver meu rosto interior, meu verdadeiro rosto, minha verdadeira aparência. Você viu o desenho animado em uma revista de Dharma sobre um empresário da Wall Street que usava um terno e carregava uma pasta? Um dia ele veste um equipamento para escalar e botas de caminhada e sai para escalar um monte muito alto. Finalmente ele chega ao topo e tem uma visão sagrada. Ele se vê com seu terno e pasta. Meu verdadeiro eu, finalmente eu o descobri. Seu relacionamento com Tapiritsa muda com as perguntas que você faz. Este foi apenas um exemplo. Então, a minha dúvida ficou assim, sabe? Ele se descobrir através do empresário da Wall Street, né? Para mim, não fez sentido, sabe? Porque quem sou eu, né? É o empresário da Wall Street, na minha pequeníssima compreensão e conhecimento, é o ego dele, não o eu, a base, né? Então, a gente Nicolina, tem de que ver voltar ao se assunto para tem ver, que né? Aí, como é que vocês veem, tá? é que assim, é uma transcrição, né? E também a gente não conhece o contexto dessa história. Para a gente essa história não faz sentido, mas para eles que estão no retiro e que conhecem essa história, pode ter uma outra interpretação, É, né? certamente. Pode ter alguma fala aí que não tenha ficado transcrita, né? Às Tem vezes está razão. faltando alguma coisa. É, isso mesmo. Tentando ficar aqui no mais claro. Alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos passar para o que nós estávamos lendo na semana retrasada? Foram 2 semanas que eu fiquei sem poder fazer o trabalho aqui, que aí nós já estamos no outro dia do retiro, sabe? Já tínhamos começado a... Só um minutinho, gente, deixa eu... Acho que eu tenho que fechar esse aqui para conseguir abrir o outro, né? Tem coisas que eu ainda não sei fazer muito bem, sabe? Não, fica tranquila. Ó, o que a gente Ah, está vendo pronto. na nossa tela é o É, apoiando pessoas durante o processo o de morte. processo de morte. Então, isso vem, essa parte faz parte acho que o terceiro dia do retiro, é o dia 18 de abril, numa sexta-feira. A gente já leu a parte da manhã, sessões da parte da manhã, e aqui nós estamos chegando mais para o final da parte da sessão da tarde. Então, a gente já viu algumas coisas, sabe? Trabalhando com pessoas, com mortes de pessoas acidentadas, dando suporte a pessoas durante o processo de morte, reconhecendo a discriminação da sabedoria, não, reconhecendo a sabedoria da discriminação, as práticas do sonho, do yoga do sonho, do sono, apego e transições, declínio do fogo no elemento ar, declínio do elemento ar no espaço, e aí é que vem apoiando pessoas durante o processo de morte, né, que foi onde a gente parou. Esta manhã,
você falou sobre oração à distância e eu me perguntei se há uma maneira de preparar pessoas com dor para serem mais acessíveis às nossas orações. Há algo que a pessoa que está recebendo deve fazer? O Rinpoche responde: acho que depende da situação da pessoa. Algumas pessoas são abertas e envolvidas nos ensinamentos, outras não. Se elas não são abertas, você não quer perturbar seus sistemas de crenças, mas você pode sempre orar por elas. Isso aqui é muito legal, né? Não perturbar o sistema de crença dos outros, né? É bom deixá-las em paz, mas estar aberto à oração é benéfico. Se elas estiverem abertas, você pode explicar o que está acontecendo com elas naquele momento. Você estará vivenciando certas coisas, mas não tenha medo delas. Elas são uma manifestação da sua própria mente. Sei que cresci ouvindo isso com tanta frequência que faz sentido. Suponho que se você não estiver familiarizado com esses princípios, seria difícil entender. Bem, você está vendo essas luzes, essas divindades, e elas são todas manifestações da sua mente. A pessoa pode perguntar: o que isso significa? Uma manifestação da minha mente? É real ou não? Você faz algo ou não? O que todas essas coisas significam? As palavras que você está dizendo não significam nada. Quando uma criança está tendo um pesadelo e acordada, assustada, você diz: não tenha medo, é apenas um sonho. Isso faz sentido para todos. A maioria das pessoas daria esse conselho: não tenha medo, não há nada para se preocupar, isso é apenas um sonho, não se preocupe. E a criança diria: ah, sim, isso é apenas um sonho. Dizer isso tem o mesmo ou até muito mais poder do que quando você diz: esta é a sua auto-manifestação, não tenha medo disso. Se não faz sentido, agora é um momento muito bom para aprender isso, porque no processo de sua própria morte, quando o som vem do universo, talvez naquele momento ninguém saiba para lhe dizer que é uma manifestação da sua mente. Um ser iluminado pode acontecer de ver sua morte e lhe dar essa mensagem, e você deve ser capaz de ouvir e dizer: ó, sim, obrigado por me dar essa mensagem, isso é o que eu precisava ouvir. Então, é isso que alguém diz. Isso faz sentido? Eu acho que isso é muito, muito importante. Um sonho é um bom exemplo. Isso é apenas um sonho, não tenha medo. É exatamente por isso que dizemos que se você está ciente nos sonhos, é mais provável que esteja ciente no bardo. Reconhecendo a sabedoria discriminatória, que um pouco antes, mais acima, ele falou do o elemento fogo apagando no ar, né? E o elemento fogo tem a ver, né, com a sabedoria discriminatória. O participante pergunta: paramos de falar sobre o fogo e a consciência da discriminação sendo eliminada naquele ponto. Isso potencialmente leva a mais confusão para a pessoa? Aí o Rinpoche fala: não é eliminada, você experimenta isso, você vê imagens divinas e está mais conectado a esse aspecto da sabedoria. Se você percebe ou não, é uma história diferente. A sabedoria discriminatória é a forma mais sutil de sabedoria. Uma das razões pelas quais não a experimentamos é que há obscurecimentos grosseiros, fogos grosseiros. Mas esses fogos grosseiros também podem fornecer o acesso à sabedoria discriminativa sutil. Trabalhar com o sentido mais grosseiro do fogo ou de qualquer um dos elementos para descobrir o aspecto sutil do fogo é o que a prática dos elementos trata. Do ponto de vista de Dzogchen e do ponto de vista tântrico superior, o propósito final da prática é descobrir sabedoria, neste caso, sabedoria discriminativa. Não se trata de ter uma boa digestão, mas falando convencionalmente, se alguém está tendo um problema com a digestão, a prática do elemento fogo pode ajudar.
Se alguém está sofrendo emocionalmente por falta de alegria e felicidade, então definitivamente essa prática vai curar isso também. Mas o propósito final é descobrir a sabedoria discriminativa. Você experimenta um aspecto mais sutil dela através da dissolução do sentido grosseiro do fogo. Aí o participante pergunta: então, eu só estou entendendo isso agora. Como cada uma dessas divindades pode se manifestar com a dissolução de cada elemento, é um empoderamento. Você está recebendo essa sabedoria que eles incorporam. Aí o Rinpoche diz: você tem acesso a essa sabedoria, mas se você a reconhece ou não. Ah, peraí, só um minutinho, gente. Eu vou aumentar a letra aqui. Não sei se a Sandra está aí, mas ela precisa de uma letra maior. Estou lembrando aqui agora. Aí, vou olhar. E foi lá para frente. Só um minutinho. Desculpa aí, viu, gente? Processo de morte. Então, o participante tinha falado, né, que ele passou a ter essa compreensão que o Rinpoche explicou agora. Aí o Rinpoche diz: você tem acesso a essa sabedoria, mas se você a reconhece ou não, é a diferença. E se Buda andasse bem na sua frente? Buda andou? Sim. Você o reconheceu? Não. Então não faz diferença para você, mas a realidade era diferente. Pode haver muitas chances na vida de sorrir e rir, mas se nós sorrimos e rimos é outra questão. Práticas de yoga dos sonhos. O participante pergunta: digamos que eu pratique muito e aprenda a me sintonizar com a presença imutável e eu desenvolva o hábito de fazer isso em uma situação difícil. E se quando eu morrer, eu não tiver tido o treinamento de yoga dos sonhos? Devo ter esse treinamento de yoga dos sonhos e posso fazê-lo fora do livro se você não aparecer na minha cidade? O Rinpoche diz: bem, você pode aparecer aqui, mas não é uma questão de treinamento de yoga dos sonhos, é sobre experiência. Você pode ter a experiência sem ter o treinamento, ou não ter a experiência mesmo depois de participar de 10 treinamentos. Não é uma questão de você ir a algum lugar e receber algo que eu ensino para que você tenha oficialmente cuidado com isso. Para a educação continuada, é ótimo obter um pedacinho de papel que diz que você satisfaz os requisitos do curso. Quer dizer, quando a pessoa forma, né, termina uma etapa, né, você tem um diploma, um comprovante. Mas o exame no bardo é muito. Então, eu não sei o que vocês não ouviram, né? Ele estava perguntando aqui, né, se ele deveria aprender se ele poderia aprender a yoga dos sonhos no livro, se ele não tivesse oportunidade de aprender com o Rinpoche. Aí o Rinpoche responde: bem, você pode aparecer aqui, mas não é uma questão de treinamento de yoga dos sonhos, é sobre experiência. Você pode ter a experiência sem ter o treinamento, ou não ter a experiência, mesmo depois de participar de 10 treinamentos. Não é uma questão de você ir a algum lugar e receber algo que eu ensino para que você tenha oficialmente cuidado com isso. Para a educação continuada, é ótimo obter um pedaço de papel que diz que você satisfaz os requisitos do curso. Eu acho que ele estava se referindo a um diploma, né? Mas o exame no bardo é muito mais difícil, risos. Então, é melhor não pular. Aí eu pus aqui skip, que eu queria pensar se eu ia usar essa tradução mesmo. Então, é melhor não pular. Independentemente de você receber o ensinamento ou não, trabalhe na experiência de estar ciente.
Trabalhe nas coisas simples sobre as quais estávamos falando. Não fique muito exausto e simplesmente se jogue na cama à noite. Pratique cortar seus pensamentos e negócios inacabados do dia. Trabalhe para cortar listas de tarefas inacabadas para amanhã, as ligações perturbadoras de última hora antes de dormir e o que quer que tenha acontecido na cozinha. Não permita que nenhuma das coisas que acontecem na sua vida o incomode pouco antes de dormir. Esse é o desafio. Essa é a mensagem clara. Nós nos preocupamos muito com o que não fizemos hoje e nos preocupamos com o que temos que fazer amanhã. Essas coisas criam problemas para nós. Nós nos apegamos a tudo o que acontece nos últimos minutos do dia. Lembre-se, estamos fazendo uma jornada noite adentro para um lugar mais claro em nós mesmos. Não a pensar no sono, assim é lindo, né? É um lugar profundo para ir, não é apenas dormir. É uma jornada importante que fazemos todas as noites. Mantenha essa perspectiva. Você não quer carregar nenhuma perturbação do dia com você para o sono. Práticas de yoga dos sonhos tibetanos puros, deve ser para, não sei se esse puro está no lugar certo, tem que olhar. Não falam sobre tentar ter fim no sentido sansárico de fim. Mas no Ocidente, na prática dos sonhos lúcidos, as pessoas perguntam: posso me divertir? O que você quer dizer com divertir? Podemos imaginar o que divertir pode significar para essas pessoas. Elas não se divertem o suficiente em suas vidas acordadas. Então, se houver uma chance, elas destruirão sua vida noturna também. Felizmente, esperançosamente, provavelmente nunca terão um sonho lúcido com essa abordagem. Se você realmente quer trazer consciência aos sonhos, faça melhor uso deles. Existe diversão no sentido de atividades alegres, mas não como, não vou entrar nisso, em risos. Trabalhamos o suficiente durante o dia sem pensar. Vou trabalhar mais no meu sonho, vou fazer mais fotocópias. Eu tive uma longa conversa com alguém e quero continuar falando com eles em meu sonho. Sonhos são muito importantes para isso. O participante pergunta: as 5 divindades incluídas nessa prática são os Budas de Ani? Não sei se é assim. O Rinpoche responde: não exatamente. Em termos de personagens, os 5 Budas são semelhantes, mas essas são as versões tântricas dessas divindades. Apego e transições. O participante pergunta: estou supondo que você faria essa prática para um praticante? O Rinpoche diz: você poderia fazer essa prática para qualquer pessoa que esteja doente. Agora mesmo, fale sobre a guerra e faça a prática. Sinta quantas pessoas estão morrendo lá. Essa prática é absolutamente benéfica. Aí eu achei isso tão bom, sempre falei: nossa, tem aqui, né, a oração para fazer. Aí o participante pergunta: qual é o momento para fazer o POA? O que é o POA? O POA é a prática que faz depois que a pessoa morre, né? A transferência de consciência. Ele vai falar que POA é feito quando se atinge a dissolução dos 2 últimos elementos, a dissolução da respiração interna e externa, a dissolução do elemento ar. Então, você pode fazer POA. Você pode fazer antes, mas é mais difícil. O nível de apego da pessoa pode tornar as transições mais fáceis ou mais difíceis. Quando a pessoa não está apegada, a transição nos sonhos
entre a vida e a morte, entre empregos ou relacionamentos ou locais, ou qualquer outra forma de transição, é mais fácil. Quando alguém está apegado, isso torna essas transições mais difíceis. Não estar apegado à situação da qual você está saindo e a abertura ou conhecimento sobre a situação para a qual você está mudando torna a transição mais fácil. Na maioria das vezes, essa transição é difícil porque estamos apegados à situação de onde estamos saindo e não temos ideia de para onde estamos indo. Essa combinação torna as transições muito difíceis, muito, muito difíceis. Pratique a impermanência e desenvolva visão e ação. Tente se conectar a si mesmo e tente não ser influenciado pelas condições. Tente ter mais consciência da quietude, ação e sonhos. Aprenda o que acontecerá nos estágios de dissolução dos elementos e órgãos. Aprenda o que acontecerá em seu corpo, sentidos, experiências em sua mente, visões, cores e quaisquer imagens divinas com as quais você esteja familiarizado. Essas são todas as coisas que vão acontecer. Enquanto falávamos sobre a morte do meu professor, o outro lado parecia familiar para ele. Ele contou antes, né? Acho que vocês devem lembrar do professor dele, assim, tomando um monte de providência, mandando coisas dele para os outros, já para morrer, deitado, doente. Impressionante. Então, enquanto falávamos sobre a morte do meu professor, o outro lado parecia familiar para ele. Ele escolheu acreditar que o outro lado é melhor do que este lado. Caso contrário, no outro lado não há nada, ninguém, o desconhecido. Você está sozinho e perdido. Essas são experiências muito negativas para ter durante a morte. Se você morrer com esse tipo de experiência, é muito difícil. Isso faz sentido? O participante pergunta, então, estar apegada a uma ideia negativa da morte? Aí o Rinpoche diz, sim, uma ideia negativa é pensar que a morte não é nada. Pelo contrário, na morte ainda há consciência e prática espiritual. Você encontra imagens divinas. Percebemos a morte como algo ruim, certo? De certa forma, nascimento, envelhecimento, doença e morte têm uma quantidade semelhante de sofrimento, mas a morte é um processo que é muito difícil de pensar, refletir e entender. Isso torna o processo mais difícil. Lembro-me de uma vez em Houston, né? Eu estava dando uma palestra e escrevi a palavra morte no quadro negro. Eu vi alguns rostos. A morte não estava particularmente próxima à mão, mas a palavra no quadro negro incomodava as pessoas. Foi uma experiência interessante para mim. A morte real pode não ser fácil, mas não tenho medo da palavra morte. Mas há muita negação aqui nessa cultura. Nós nos apegamos tanto ao nosso passado, a toda experiência que nos acontece, especialmente um evento negativo que teve um efeito negativo sobre nós. O mesmo acontece com a morte de alguém próximo. Nós nos apegamos tanto. Por que é que nos apegamos tanto? É uma pergunta interessante, não? Já contei a história antes sobre aquela pessoa que foi até Dolangi e falou sobre seu amigo que havia falecido. Ele falou comigo muitas vezes sobre esse amigo. Ele tinha uma foto de seu amigo em um santuário. Um monge veio e ele falou com o monge sobre seu amigo. Um segundo monge veio e ele falou sobre seu amigo novamente. Um terceiro monge veio e ele ainda estava falando sobre seu amigo. Quando 6 meses ou um ano se passaram, todos em Dolangi sabiam, o Dolange, não sei, sabiam sobre seu amigo. A opinião dos monges era que era demais. Entendemos o impacto de perder alguém que estava perto, mas isso era muito doentio. Este era como um caso em que alguém morre e a pessoa deixada para trás está quase morta também, porque ele está colocando muita energia na morte daquela pessoa.
Em contraste, você pode tornar essa morte muito mais viva, vivendo completamente. Não há tanta diferença entre a vida e a morte. A presença de alguém ainda está lá. Eu amo essa pessoa, eu admiro essa pessoa. Você ainda pode amar e admirar, mas você não precisa sofrer por causa disso. Seu sofrimento pode realmente ser por uma razão completamente diferente, uma razão dentro de você. Você ainda pode amar. O amor não tem limitações. Então, vou terminar a história. Um dia, o abade ficou um pouco irado e foi ao santuário dessa pessoa, levou a foto embora, queimou-a e disse: terminado, você deve seguir em frente. Então, o corpo dessa pessoa estava acabado, morto. Qualquer forma de dissolução que tenha ocorrido foi feita, mas a energia, a ideia tinha permanecido nesse amigo Indolangi, e essa imagem claramente era um suporte para ele. Agora a imagem estava queimada, e com sua queima, espero que a imagem daquela pessoa tenha desaparecido agora. Não é naquela pessoa mesmo, né? No amigo dele. Em nossas próprias vidas, às vezes ficamos incomodados com algo que não deu certo. Alguns de nós simplesmente dizem, alguns de nós sim dizem, não deu certo, mas para outros é muito intenso. Oh, não deu certo. Uma pessoa pode repetir, não deu certo, uma vez por dia ou semana. Outra pessoa pode repetir isso dezenas de vezes por dia. Outra repetir até mesmo a cada momento do dia. As pessoas são diferentes. Imagine o tipo de pessoa que se preocupa a cada momento do dia sobre o que quer que não tenha dado certo, refletindo sobre isso, se envolvendo com isso, realmente sentindo isso. Imagine o que isso faz com o corpo, mente e espírito de alguém. E para começar, por que a pessoa está fazendo isso? Claramente, uma razão é que há uma falta de vitalidade na vida dessa pessoa, como se houvesse muito pouco que se envolver, com o que se envolver. A pessoa não vê, não tem nenhuma clareza sobre isso e não está conectada ao que realmente está lá. Nós nos movemos em direção ao que é familiar, o que é claramente conhecido e sentido. Mas precisamos trabalhar duro para superar isso. Precisamos nos envolver mais com os aspectos positivos de nossas vidas. Não há dúvida de que todos têm coisas positivas em suas casas com as quais podem se envolver. No momento em que você começa a se concentrar em coisas positivas, a mágica começa a acontecer. As coisas mudam e se transformam em sua vida. As coisas entram em sua vida naquele momento. Quando alguém está se envolvendo apenas com o outro lado, isso tira a vida de você. Você está apenas se segurando. Então, não se trata de escolher entre a vida e a morte, mas entre dois eventos em você mesmo. E a experiência de estar no meio desses dois eventos é como um bardo. Aí, aqui, ó, são 7h36, Andréia. Então, tá no horário da nossa próxima prática. Pois é. Então, vamos deixar aqui, ó, essa pergunta ótima que ele faz, né? É, Tchan, 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 tchan. O que aconteceu com a foto? Então, vamos fazer a dedicação. Toda virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos três reinos. Havendo purificado todos os obstáculos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos.